Eleições 2022. O atual governador Rodrigo Garcia foi oficializado como candidato do PSDB para disputar o cargo de governador. E agora o partido está definindo o vice ou a vice na chapa de Rodrigo Garcia. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado estadual Vinícius Camarinha, do PSDB aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. E eu pergunto qual é o prazo e quais são as possibilidades da escolha do vice do atual governador. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Thiago, Ana, os comentaristas da Jovem Pan, um abraço a todos, um prazer estar falando com vocês. O governador Rodrigo, ultimamente, tem se preocupado, se dedicado muito a governar São Paulo, Adriano. É uma agenda intensa, combate à inflação, desemprego, aquela agenda que nós precisamos fazer o enfrentamento que a população tanto espera. As eleições têm sido pautadas com amplo diálogo com os partidos da nossa base, o governador Rodrigo e o nosso pré-candidato ao governo pelo PSDB. Nós temos um arco de alianças com quase 10 partidos ou mais, fechando alguns partidos essa semana, e tudo isso tem sido conversado num amplo entendimento para a gente, numa consulta com a base de uma escolha de um nome adequado para compor o nosso vice. Eu quero crer que tenhamos até o dia 30 um nome que será levado à convenção no sábado agora, lá no ginásio Ibirapuera. Deputado, a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, a disputa em São Paulo muito provavelmente vai refletir também a disputa nacional entre PT e o grupo político de Jair Bolsonaro, aí representado no estado por Fernando Haddad de um lado e Tarcísio de Freitas de outro. Como que o Rodrigo Garcia, como a candidatura de Rodrigo Garcia, vai se colocar dentro dessa polarização e nas discussões nacionais também? Eu tenho a impressão, Diogo, que o nosso candidato Rodrigo tem uma característica que agrada, na minha opinião e pela minha percepção, o maior número de eleitores, que são os eleitores que preferem um candidato independente, um candidato que não tenha a ideologia no seu fanatismo político, um candidato que, se reeleito, fará o diálogo público tanto com a esquerda quanto com a direita. O Rodrigo, sendo reeleito, não terá dificuldade nenhuma em dialogar com o Bolsonaro ou com o presidente Lula. Isso é uma vantagem, as pessoas percebem isso. E, do contrário, eu vejo muito problema. Imaginem só o Lula eleito com o candidato Tarcísio ou Haddad com o Bolsonaro. Nós viraríamos uma confusão ruim para o estado de São Paulo, onde as pessoas não conversam e não se dialogam para encontrar problemas para as principais causas de dificuldades da população. Então, eu acho que um grande potencial do nosso governador, e a gente tem publicado esse pesquisa, é a preferência do eleitor para um candidato que seja independente e que tenha uma vida própria e saiamos desse fanatismo ideológico político. Agora a pergunta de Roberto Mota. Deputado, bom dia. Quais são os pontos principais do plano de governo do seu candidato? O que ele traz que motivaria os eleitores a votarem nele? Roberto, primeiro a segurança e a confiança do Estado em boas mãos. O nosso candidato, vocês conhecem, a população ainda não conhece, à medida que vão conhecendo, vão gostando, admiram as características do nosso candidato, e eu elenco algumas. A primeira, a confiança de São Paulo está em boas mãos, políticas públicas no Estado que funcionam. São Paulo é um Estado que dá certo, São Paulo tem ainda coisas a fazerem, como Roma, que tem mais de 3 mil anos e ainda há necessidade de políticas públicas de aperfeiçoamento em diversas áreas. Ser uma pessoa extremamente experiente, conhece o nosso Estado na palma da mão, trabalhou com 5 governadores, tem espírito público, sabe o que está fazendo. E mais do que isso, né? Ele não se acomoda naquilo que já fez. Há uma perspectiva imensa de uma transformação na educação que já começou. As escolas de tempo integral é um grande exemplo disso. Nós tínhamos 300, hoje temos quase 2.500. Avançar na questão da relação econômica, acho que o governador vai entrar nessa pauta, ajudar no combate à inflação, no custo de vida, na geração de emprego. Isso é uma pauta importante. O governo de São Paulo está enfrentando isso, tendo em vista as políticas públicas de apoio social, né? O Vale Gás e tantas outras ações que nós tivemos,
O governador está focado nisso, geração de emprego, economia, o enfrentamento da segurança é um tema que o governador está se dedicando muito e continuar fazendo a infraestrutura que São Paulo sempre fez. São Paulo é referência em políticas públicas, para o Brasil e para o estado de São Paulo, para todos os estados da federação. Então, há um entusiasmo imenso, um candidato que tem uma característica importante de segurança, de saber o que está fazendo e de bom senso. Bom senso para dialogar no momento em que a gente precisa de muito diálogo e de muito bom senso. Deputado, na sequência, a pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito. Muito bom dia, deputado. A eleição em São Paulo é importantíssima, né? É natural que o governador de São Paulo seja um candidato à presidência da República automaticamente. E, desta vez, a tentativa, a estratégia dos senhores, né, é se colocar não contra Lula e também não contra Bolsonaro. É uma aposta diferente. Eu queria saber exatamente sobre a viabilidade desta aposta, que antigamente se chamava de isentão, e também o reflexo e a participação do ex-governador João Dória nesta disputa eleitoral em São Paulo. Zé Maria, eu repito uma das grandes características do nosso candidato. O Rodrigo, vocês conhecem da imprensa, ele não tem nenhuma dificuldade em dialogar com pessoas da esquerda ou da direita. O governador tem dito isso claramente, que boas ideias da esquerda, boas ideias da direita serão aproveitadas e serão implementadas em São Paulo, como já feitas. Nós não temos nenhuma dificuldade nisso. O governador Rodrigo foi que implementou políticas públicas importantes, como creche escola, vocês se lembram, a FATEC, ETEC, como secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós dialogamos o tempo todo nesse período, e posso dizer como líder de governo na Assembleia, com as bancadas da esquerda e com os bolsonaristas. Recentemente aprovamos a regularização fundiária no estado de São Paulo, com apoio de vários deputados bolsonaristas. Há um diálogo sem nenhum problema. Nós não vemos nenhuma dificuldade em relação à ideologia partidária. O que nós pretendemos é fazer um enfrentamento com as causas que a população mais sofre em relação ao custo de vida, a políticas públicas que hoje atormentam a vida da nossa população. Isso tem ficado cada vez mais claro na agenda política do nosso governador. Deputado, gostaria de saber se o senhor acredita, confia em pesquisas, como fazer Rodrigo Garcia crescer em cerca de 2 meses, como devem ser os investimentos do PSDB, há bons recursos, horário para propaganda para isso? Quais devem ser os principais adversários de Garcia e do partido nesse ano? As pesquisas têm sido muito favoráveis ao nosso candidato. Vocês acompanham o Datafolha, eu acredito em pesquisa, eu acredito em termômetro, eu acredito em balança, eu não tenho uma dificuldade nisso. E o Datafolha, por exemplo, apontava o Rodrigo há 3 meses, um pouco mais 4 meses, com 4, 5 pontos. Hoje nós temos o candidato com 13 pontos, empatado com o Tarcísio em segundo lugar. Se você observar a curva dos nossos adversários, ela é horizontal. O único candidato que cresce e vem em uma crescente é o candidato Rodrigo. E por isso a expectativa de que, na medida em que ele vai sendo conhecido, as pessoas o admiram, as pessoas gostam do seu perfil. É interessante que quase 70% ainda não conhece o governador. A realidade é que o povo está preocupado em sobreviver, levar o recurso para casa, fazer o enfrentamento da inflação. Só está ligado em política nesse exato momento somos nós. As pessoas têm muita dificuldade em se relacionar com a política nesse momento. Então, no nosso entendimento, com o tempo de TV que nós teremos, que é praticamente o dobro do Haddad e do Tarcísio, né, a política em si vai levar ao conhecimento das pessoas o nosso candidato. E aí sim, nós não temos dúvida que nós iremos ao segundo turno e venceremos as eleições no segundo turno, porque temos o candidato mais preparado e o candidato de consenso. Nós não podemos mais admitir essa disputa fanática e ideológica que está levando a inúmeras consequências, e São Paulo não vai entrar nessa inconsequência ideológica. É o que nós pretendemos, e eu tenho certeza que o eleitor de bom senso fará essa reflexão. Deputado, e uma última pergunta. Essa discussão sobre as urnas, sobre a democracia, obviamente que é sempre um debate importante em relação à democracia, mas o senhor acha que esse debate deve ser feito agora, deve ser ampliado ainda mais, principalmente em relação às urnas?
acho isso muito estranho, e vocês jornalistas têm acompanhado isso. Eu nunca vi indícios de fraude, eu já disputei diversas eleições, por executivo, por legislativo, já fui fiscal de urna, já fui fiscal de partido, acompanhei as urnas em fórum. Eu acho isso um tema tão fora de moda, porque nunca tive um problema em nenhum indício de urnas. Eu vejo o presidente com essa narrativa e ninguém mais. Todos, a Polícia Federal, a Justiça Eleitoral, organismos internacionais atestando a segurança das urnas. Eu, particularmente, não quero entrar nesse debate e quero focar em debates que possam levar à solução dos problemas que vive a população. Chefe, temos tempo para mais uma pergunta. Sim, eu gostaria de saber em relação à questão da segurança pública, deputado, porque eu acho que esse vai ser um tema essencial na discussão aqui em São Paulo. São Paulo tem um problema de segurança pública, tem problemas aí de latrocínios, por exemplo, associados a roubos que são aparentemente banais, mas que acabam resultando em morte. E eu queria saber como que o governador Rodrigo Garcia vai se colocar nessa questão das câmaras acopladas ao uniforme dos policiais. O governador reconhece os bons índices que nós temos, mas reconhece a necessidade de nós melhorarmos, ampliarmos cada vez mais os investimentos. Você, jornalista, e a população sabe que a segurança é uma relação entre Estado e Federação. Arma, drogas, fronteiras do Brasil é uma grande entrada de criminalidade. Essas armas potentes, esses calibres, a droga não vem de São Paulo do nada, isso entra pela fronteira. A gente precisa de uma relação maior com o governo federal e há um esforço gigantesco de São Paulo, e especialmente do governador Rodrigo, para fazer todas as ações de enfrentamento ao combate, e a gente tem conseguido bons resultados. Isso são resultados de médio e longo prazo e está indo bem. Eu percebo que nós temos muitos investimentos, as coisas estão avançando. Em relação à Câmara, eu tenho a seguinte opinião: o bom policial, o policial que faz as coisas dentro da legalidade, não tem nenhum problema com a Câmara. Isso é uma segurança tanto para o policial quanto para o cidadão. O cidadão na sua defesa e o policial em relação à sua defesa. Eu vejo cada vez mais as pessoas apoiarem isso, e o governador também tem se dedicado e se pautado nessa mesma opinião. Ok, deputado Vinícius Camarinha, do PSDB aqui de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.